Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini vec. Fabro esse suae cancre fortunae. Cetere Cartagine F delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 79º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E agora para o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Pessoal, quero dizer aqui que eu recebi uns comentários no Apple Podcast, no Castbox, os únicos dois que eu sei que dá pra comentar, mas a partir de agora, quem deixar comentário bacana lá no agregador, eu leio aqui, divulgo o nome, agradeço. Então se você quer ficar super famoso, faz um comentário lá no agregador e eu leio aqui, aí você não vai conseguir sair na rua, vou falar, cara, você é aquele pessoa que deixou um comentário no podcast Roma Nua e Crua, você vai ver a fama que é, cara. É mentira! Recapitulando. Bom, no episódio passado vimos a treta com os Venetos, uma tribo gaulesa, marítima, que se revolta, dá o maior trabalho para os romanos e para o Júlio César, porque eles, como eu disse, né, uma tribo marítima, eles têm umas embarcações preparadas ali para o norte do Oceano Atlântico, bem diferente do Mediterrâneo, força os romanos a construir uma armada, construir uma marinha ali para conseguir acabar com a revolta, e tem que fazer eles também rebolarem ali, se virarem nos 30 para conseguir uma tática que seja efetiva no Mar do Norte, no Mar Aberto, mas Júlio César e seu staff, que era sensacional, arrumam um jeito de acabar com a marinha veneta e assim pacificar de novo, mais uma vez, a Gália. Beleza? Então vamos para o episódio de hoje. Roma nua e crua. Muito bem, no final do episódio passado eu disse que, depois de vencer os Venetos, de pacificar a Gália pela segunda vez, o Júlio César então pretende invadir as ilhas britânicas ali para pôr um fim nos povos que ajudaram os Venetos e os belgas a manter a resistência viva. Um pretexto que o Júlio César queria arrumar de qualquer jeito para invadir as ilhas britânicas, algo que nenhum romano jamais fez. Como eu disse, as ilhas britânicas ali eram algo que nem sabia se existiam, eram meio que uma lenda. Eu vou falar mais no episódio que vem, quando ele realmente for pra lá, porque hoje veremos que seus planos são interrompidos. Acho que eu já mencionei isso no episódio passado também, porque enquanto ele pensa ali, sonha e se prepara em invadir as ilhas britânicas, outra horda germânica, outra horda bárbara começa a atravessar o Reno e invadir a Gália de novo. Essas eram as tribos dos Usipetes e os Tencteros. Cada nominho eu vou chamar de germano, porque Usipetes e Tencteros é sacanagem, né? Mas o que esses Usipetes e Tencteros estavam fazendo? Por que eles estavam migrando? Lembra da tribo dos Suebos, que tinha o rei Ariovismo, aquela tribo que estava causando na Gália? Ainda no primeiro ano do Júlio César, a gente abordou esse tema aí, né? Primeiro ele invadiu a Gália por causa dos Helvécios. Os gauleses pedem ajuda porque os Helvécios estão invadindo. Depois que ele bate os Helvécios, outras tribos vêm chamar e pedir ajuda contra os Suebos, essa tribo germânica, que eu já falei lá atrás, tinha invadido a convite de outra tribo gaulesa para lutar contra outra tribo gaulesa. Acontece que eles ficam lá, dominam o território, vão expandindo. Os gauleses então em choque, pedem ajuda para César, que consegue despachar os Suebos e o rei Ariovisto de volta, de volta para a Germânia, fazem eles saírem da Gália, atravessarem o rio Reno, e tinha parado ali a história. Porém, os Suebos voltam lá para a Germânia, tinham vários soldados, tinham mais soldados preparados para invadir a Gália, a gente já viu isso na
naquele episódio. E acontece que esse monte de guerreiro agora que estava preparado para atacar a Gália e expandir na Gália, eles veem que, olha, a gente não vai ter mais como invadir a Gália, então vamos atazanar por aqui mesmo. Então essa tribo dos suevos começa a expandir seu território, tomando terras de outras tribos germânicas, como eu disse, esses nomes aí esquisitos que eu já falei. Os Ípetes e os Tenkiteros, que perdem suas terras aí para os suevos, e então começam uma migração em direção à Gália, em direção às novas terras. Essas tribos, a princípio, vão ser recebidas na Gália não com muita resistência. Por quê? Essas tribos gaulesas acabaram de ser, entre aspas aqui, pacificadas pelo Júlio César, e eles não estavam muito felizes com essa condição. Então eles veem que os germanos, apesar de virem para tomar suas terras também, eles vão causar problema para o Júlio César, e o que algumas tribos gauleses pensam vamos jogar um contra o outro, os dois enfraquecem, e assim, quem sabe, fica mais fácil da gente reconquistar a nossa independência. Então, como as tribos gaulesas ali começam a dar auxílio com comida, com inteligência, tentam mandar emissários, fazer acordo com essas tribos germânicas, a fim de se livrarem do jugo romano. Bom, sabendo disso, então, Júlio César começa a tomar as providências cabíveis, começa a reunir seu exército, começa a marchar em direção leste, né, lá para chegar perto do rio Reno e tal, mas antes ele resolve fazer uma parada estratégica, e ele pede então que os gauleses focados, aliados, que lhe enviem cavalaria, por dois motivos. Primeiro, que a cavalaria romana era o ponto fraco do exército, chama assim, né? As legiões eram infantaria pesada, e desde as reformas do Mário a cavalaria já era basicamente terceirizada. Então a cavalaria gaulesa era muito boa, então era um reforço necessário, ainda mais que os germanos também eram famosos por ter uma boa cavalaria. E o segundo ponto era a cavalaria geralmente era composta por nobres, por gente importante. Um cavalo de guerra estava uma fortuna mesmo, como uma BMW hoje. Então só tinha quem tinha grana, quem tinha poder. Então você trazendo essas pessoas para perto de você é um jeito de você manter elas sob sua vista, não dá brecha para elas se revoltarem, né? Porque ele pode estar lá lutando com os germanos, e aí essa galera gaulesa podia começar uma conspiração. Conspiração! Então, foi outro jeito que ele achou de matar dois coelhos com uma cajadada só. Reforça o seu exército e deixa a nobreza gaulesa sob sua supervisão. Bom, feito isso, então ele começa em direção onde estão essas tribos germânicas, que já estão entrando cada vez mais profundamente em território gaulês, com a ajuda de algumas tribos gaulesas, e estão cometendo saques, estão dando aquela causada básica normal. Bom, os germanos, sabendo que Júlio César e os legionários romanos estão se dirigindo a eles, resolvem então enviar uma comitiva, emissários ali para um parlê, trocar uma ideia, e o papo é mais ou menos esse. A comitiva germana. Olha, nós germanos não somos de suplicar ou fazer acordo com quem se opõe a nós com arma, mas nós não desejamos uma treta com Roma, e nós só estamos aqui pois fomos expulsos de nossa terra. Então o melhor é fazermos um acordo. Você nos diz onde assentar aqui na Gália, e nós seremos bons aliados romanos. Daí o JC então responde: entre nosso povo será impossível enquanto vocês permanecerem na Gália. Não temos terras vagas aqui, nem seria justo forçar alguém a ceder suas terras para uma tribo que não conseguiu nem ao menos se defender. Mas tenho aqui comigo alguns emissários da tribo germânica dos Úbios. Eles também estão sendo atacados pelos suevos e precisam de ajuda. Então, quem sabe, vocês possam se unir e combater os suevos juntos e dividir as terras que os Úbios ocupam hoje. Bom, rolado o bate-papo aí, os emissários então dizem que vão levar essa proposta aí para a tribo, vão discutir ela lá com a nobreza, com o Senado, e pedem para o Júlio César que eles dê 3 dias para eles voltarem com uma resposta, e pedem para que o Júlio César não avance mais com suas tropas em direção a eles. O JC sabia que essas tribos germanas aí tinham despachado a sua cavalaria para coletar comida, impostos, saquear vilas, etc. E ele acha que esses germanos estão dando um caô, tentando arrumar tempo para essa cavalaria então voltar e o seu exército então poder estar com força máxima para o combate. Então o JC resolve continuar com a sua marcha, não vai parar não, e o exército romano vai chegando cada vez mais
mais perto aí do acampamento dos germanos. Quando eles estão a cerca de uns 10 quilômetros, vão chegar outra comitiva dos germanos que diz assim: cara, beleza, a proposta da gente se juntar com os Lúbios, até que não é nada mal, mas assim, a gente precisa de mais um tempo, enviar embaixadores pra lá, formalizar um acordo e tal. Então, dá aqueles 6 dias pra gente, que a gente vai resolver isso, e chega de se aproximar do nosso acampamento com as suas tropas aí, beleza? Bom, o JC responde que ele vai precisar avançar mais, até porque ele precisa se abastecer de água e tal, mas que vai manter a distância ali entre os acampamentos a cerca de uns 4, 5 quilômetros de distância. Bom, os romanos vinham marchando em posição de batalha, em formação de batalha, nas 3 linhas e tal, e a cavalaria ia na frente. O Júlio César, então, né, depois desse encontro, fala para a cavalaria continuar andando na frente e tal, chegar ali no rio, onde ele for se abastecer de água, mas ele pede para a cavalaria não entrar em combate, né, ele tá chegando perto ali do acampamento dos caras, não ceder a provocação, que eles estão ali numa trégua, então para a cavalaria não fazer nada, não provocar, e se provocada não cair em provocação. A cavalaria romana tem cerca de 5 mil homens, e eles estão indo aí em direção ao acampamento germano, e cerca de 800 da cavalaria germana, que aí não dá para entender se eles sabiam do acordo ou não, mas vem esse grupo se aproximar e resolve então atacar os romanos. Então aí cerca de 800 cavaleiros germanos vão meio que fazer um ataque meio de surpresa, não é totalmente surpresa, mas vai ali partir pro pau. Os romanos até tentam segurar um pouco o ataque, mas vê que os caras estão vindo na maldade mesmo, então começa a rolar uma treta ali. Parte da cavalaria romana que sofre o ataque, né? Lembrando que a cavalaria era dos gauleses, ela se põe a fugir e voltar lá pro acampamento romano, mas principalmente 2 irmãos ali da família Pisão, o Aquitânio Pisão e seu irmão, que estavam meio que liderando ali a cavalaria. Um dos irmãos não vai aceitar a provocação e meio que vai pra treta ali e começa a ser ferido e atacado, e vai dar ruim pra ele. O irmão vendo o outro irmão na situação ruim, parte pra ajudar, e resumindo, os 2 são mortos. E a cavalaria romana então bate em retirada. O Júlio César aí fala que os romanos perderam 78 cavaleiros, mas a pior ofensa foi ter matado o pessoal da família Pisão lá, que eram patrícios, que eram importantes. Lembrando que o próprio César tá casado com alguém da família Pisão, a Copérnia Pisão, então ele fala que isso precisa ser vingado. Júlio César então tá decidido que vai rolar treta. Os caras foram muito sacana, descumpriram o combinado, atacaram quando não devia atacar. Vale o parênteses aqui, né, porque o pessoal falou, cara, não me ataca, tá vindo uma força militar grande, né, 5 mil cavaleiros é uma força considerável. Em direção ao acampamento, os germanos estavam meio que se defendendo, né, não foi também um ataque sem provocação como o Júlio César quer fazer parecer. Mas, de qualquer forma, mataram 2 romanos importantes e algo tem que ser feito. Nós com os alemão vamos se divertir. No dia seguinte, ele está preparando aí as suas tropas para o ataque, quando vem outra comitiva dos germanos. Só que agora é uma comitiva mais importante ainda. Por quê? Basicamente, todo o Senado, todos os generais, toda a liderança dessas tribos vem então falar com o César. Eles vêm pedir desculpa pelo que aconteceu, dizer que foi um mal entendido, que essa cavalaria que atacou ele estava procurando comida, não sabia que eles tinham já conversado e rolado um acordo, só viram um grupo militar se aproximando, muito perto do acampamento, resolveram atacar, mas eles estão ali para mostrar que foi um acidente de percurso, não foi uma traição e tal. Mas o JC, malandro que era, vai usar essa traição como posso dizer assim, desculpa, como argumento para prender toda essa comitiva germânica. Malandramente! E basicamente era toda a liderança dos caras, basicamente toda a liderança política, militar, foi lá falar com César, meio pedir desculpa, e ele se aproveita e prende geral, porque diz que os caras foram traidor e cuzão. E aí, Júlio César continua seus planos, vai marchando ali com todo o seu exército em direção ao acampamento dos germânicos, que estavam lá completamente de boa, não esperavam de jeito nenhum que isso ia acontecer, que um exército romano ia vir pra cima deles com tudo. E detalhe, estava toda a liderança capturada pelo Júlio César, ou seja, não tinha ninguém que conseguisse coordenar uma defesa, que conseguisse por algum comando militar
militar ali. Então basicamente o Júlio César vai pegar essa tribo completamente desprevenida, completamente despreparada, e vai rolar um belo de um massacre, né? O Júlio César fala que o tamanho dessas duas tribos total eram de 430 mil pessoas, né? Incluindo aí homens, mulheres, crianças e todo mundo, né? Seriam cerca de 100 mil soldados, 100 e poucos mil soldados, mas ele vai ser bem, como posso dizer assim no seu livro, vai omitir os detalhes, vai dizer que as mulheres e crianças fugiram e atravessaram o rio Reno, mas o que realmente aparenta ter acontecido é um belo do massacre. Os romanos perseguiram todo mundo, invadiram acampamentos, saíram matando à torta direita, muitos tentaram fugir, né, atravessar o rio Reno, que é um rio profundo, que é um rio com correntezas fortes, então muitos se afogaram. Não diz quantos sobraram, só diz que eles voltaram, né, que quem sobreviveu conseguiu atravessar o rio Reno, mas basicamente um belo de um massacre. O Júlio César tenta, né, como posso dizer, colocar isso como se for uma grande vitória militar, né, um revanche contra o barbarismo germânico, mas lá em Roma mesmo, principalmente o Cícero, o Catão o Jovem, os optimatas, a oposição a Júlio César, começam a denunciar ele pelo que é, né, que ele primeiro cometeu um massacre, que apesar de ser um mundo antigo, já não era algo que pegava bem, principalmente matar mulher, criança. Ele que antagonizou as tribos germânicas primeiro, mandando a sua cavalaria lá esperar o acampamento dos caras, ou seja, ele provocou os caras e cometeu um massacre, e ele aprendeu diplomatas, né, que foi o que ele usou na semana passada de argumento para guerrear com os venetos, que eles violaram a inviolabilidade diplomática dos oficiais romanos, e agora ele basicamente fez a mesma coisa. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Dando desculpa que eles quebraram a paz primeiro, né? Quebraram a trégua primeiro. Mas essa foi um episódio que ficou até difícil para ele conseguir colocar isso numa luz favorável, né? Apesar dos seus despachos. Então, ele precisa agora fazer uma jogada de marketing que tire esse massacre da cabeça do pessoal lá em Roma e ponha outra coisa no lugar. Então, o que ele resolve fazer agora? Não sei. Ele resolve que vai atravessar o rio Reno. E isso nenhum romano jamais fez. É outra coisa que o Júlio César vai ser o primeiro a fazer, atravessar para a Germânia ou Germânia. Até então os romanos sabiam que lá existia, sabiam dos povos, né, que já tinham vindos de lá desde a Guerra Símbria, mais de um século atrás aí, que os germanos são uma ameaça aos romanos, mas os romanos nunca tinham colocado o pé lá. E os próprios germânicos, né, o que o Júlio César coloca, e isso eu acho que é realmente algo que acontecia, que os germânicos viam essa barreira do rio Reno como algo que os romanos jamais atravessariam. Então, o que o Júlio César tenta colocar? Olha, os caras acham que o rio Reno é intransponível pra gente, que a gente não tem coragem de ir pra lá. Então eles vêm, causam aqui, e se der ruim pra eles, vão lá, atravessam e ficam do outro lado do rio, lá, você não me pega, só come marmelada. Tipo, tiram sarro que os romanos não têm coragem de atravessar o rio Reno. A Germânia era uma terra completamente desconhecida, úmida, não desenvolvida. Como eu já disse aqui, os germânicos eram, em questão física, muito maiores que os romanos, que os latinos, que o pessoal do Mediterrâneo em geral. Então, o Júlio César diz que resolveu mostrar para os germânicos que não é assim, que ele vai onde ele quer. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E que os exércitos romanos vão onde eles querem e que não há nenhum tipo de mal feito contra os romanos que fique impune. Bom, então ele se dirige com as suas tropas até as margens do rio Reno ali, beirando tribos, né, que eram já aliadas romanas. Os próprios úbios ali que estavam sendo atacados pelos suebos e tal oferecem barcos, né, para os romanos fazerem a travessia. Só que Júlio César diz que atravessar o Reno de barco não está à altura, não é digno do povo romano. Ele então manda construir uma ponte. Essa ponte vai ficar muito famosa. É uma das obras de engenharia militar mais famosas da história. Porque assim, o rio Reno, como eu já disse, é um rio muito largo. Onde é que ele atravessa é até mais estreito, mas ele diz que são 400 metros de uma margem a outra, o que é um tamanho bem grande. É um rio fundo com mais de 20 metros de profundidade. E ele vai construir uma ponte ainda para passar um exército, uma ponte larga aí de cerca de 70 metros de largura, com 400 de comprimento, 20 de profundidade, uma senhora ponte. E ele então se põe a construir, né, põe o seu exército para construir essa ponte, seus engenheiros e alguns batedores germanos, né, eles notam que os romanos estão construindo alguma coisa e vão avisar
tribos vão avisar, olha, os romanos estão aprontando alguma, vamos ver o que é. O tempo desses batedores irem avisar e voltar, quando eles voltam, para ver onde é que os romanos estão, como é que anda, como está o andamento da ponte, a ponte já está pronta e eles já estão atravessando. O Júlio César demora para 10 dias, Júlio César não, né, mas os romanos demoram 10 dias para construir essa ponte. De novo, aqui eu sou da Baixada Santista, os caras demoram 4 ou 5 anos para reformar umas pontes que já estão prontas e que são muito menores que essa. Então em 10 dias, e fora assim, né, ele diz, no livro ele explica direitinho como constrói, como é que eles batem estaca, que a própria correnteza do rio, quanto mais forte, mais as estacas vão entrando e a ponte vai ficando mais firme ainda. Então ele faz uma construção lá, muito bem explicada. Eu não sou engenheiro, para mim é complicado entender, mas assim, é uma baita ponte grande, forte, parada, zica. Caralho, o maluco é brabo. E ele vai deixar então uma legião ali, dividir essa legião, deixar 2 destacamentos protegendo as cabeças da ponte, né, dos 2 lados do rio, para não ver alguém tacar fogo na ponte dele, e vai realmente invadir a Germânia. Esses batedores que foram então ver o que estava acontecendo, vendo que o exército romano está atravessando, eles vão desesperados avisar suas tribos, né? A principal tribo ali que o Júlio César vai invadir é a tribo dos Sicambros, que eram aliados dos suevos e também atacaram os úbios, que era essa tribo germânica aliada dos romanos aí. Então Júlio César atravessa seu exército, essa principal tribo aí fica sabendo que os romanos estão chegando e eles resolvem então recolher tudo que dá das suas cidades e se esconderem nas florestas, né? As florestas da Germânia era algo assim muito denso, muito forte, não eram povos civilizados estabelecidos em cidades, em grandes cidades, eram basicamente vilas sempre com muita floresta, uma floresta muito densa perto. Então esses povos basicamente vão se esconder na floresta e não só se esconder, mas começar a reunir suas tropas e suas riquezas na floresta para poder de certa forma contra-atacar ou ver uma estratégia melhor, quem sabe atrair os romanos para a floresta. Bom, o Júlio César ele não estava afim de entrar em floresta nenhuma, ele sabia que ficar se expondo ali não era uma boa e ele vai então basicamente ficar 18 dias saqueando as vilas, as cidades, tocando fogo nas vilas, cidades, plantações, tudo que passa ali pelo caminho dele. Ele diz então que em 18 dias deu o recado, assim, tá dado o recado, queimei tudo aqui ao meu ver, eu não vou entrar aqui numa guerra de atrito, longe de casa, sem uma linha de suprimento bem estabelecida, eu já dei meu recado, a gente vem quando quer. Então ele tira seu exército e destrói a ponte assim que eles terminam de ir embora. E tá dado o recado. Capixa? Essa é uma bela jogada de marketing dele, porque não se falava em outra coisa em Roma. Júlio César invadiu a Germânia, tocou o terror lá. Pela primeira vez, legionários romanos estão pisando em terras germânicas, estão atacando os germânicos no seu território. Então deu pra esquecer bem o massacre e os crimes do Júlio César ali. Agora, de volta na Gália, dado o recado pros germânicos, ele fala: agora o pessoal sabe que se atravessar aqui tá ruim pra eles, ele se sente mais confortável pra sua empreitada que ele tanto queria, que é invadir a Bretanha, as ilhas britânicas. Então, essa vai ficar pra semana que vem. Fique com a gente e até! Hashtag gratidão. Roma nua e crua. Eu quero ler aqui comentário que o Miller Lopes deixou pra gente lá no Apple Podcasts e deu 5 estrelas, então muito obrigado. E o comentário é, abre aspas: nunca fui muito fã de podcasts, mas ao me deparar com esse, me tornei totalmente viciado. O conteúdo e a forma como é apresentado cativa demais. Muito obrigado, Bruno Prandi, Douglas e demais envolvidos. Parabéns pelo excelente trabalho. Recomendo muito a todos os amantes da história de Roma. Esse foi o comentário do Miller Lopes. E se você quiser que eu leia aqui, deixe um comentário no Apple Podcasts ou em qualquer agregador. E se for um comentário legal, eu vou ler aqui no final do episódio, beleza? Muito obrigado e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!